Olá pessoal, meu nome é Marlice Barros, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar sobre vacinas. Eu tive o apoio do professor Will Soares e Rony Barros para a execução desta aula. Então sejam bem-vindos, estamos imensamente satisfeitos em tê-lo conosco nessa importante jornada da sua vida. Vamos lá? Neste estudo, nós iremos abordar a vacina, quem foi Edward Jenner, que vocês já ouviram falar várias vezes aqui, como surgiu a vacina, como ela chegou ao Brasil e a importância da vacinação. O que é a vacina? Vacina é uma substância que é introduzida ao organismo para provocar a formação de anticorpos, desenvolvendo imunidade às doenças por ele causadas. Também pode ser definido como um princípio orgânico ou um vírus que é injetado a uma pessoa ou a um animal com o objetivo de protegê-lo de determinadas doenças. Aqui nós temos o exemplo da febre amarela. Mas como tudo isso começou? Como esse mistério foi solucionado, né? Bem, durante o século XVIII, uma doença grave chamada varíola, né, ela estava acometendo a população da Inglaterra. E a varíola, ela ocasionava feridas pelo corpo, né, febre muito alta e era capaz de trazer graves consequências à saúde, mesmo as pessoas que sobreviviam a essas doenças. Observações curiosas sobre esta doença e a população e com o mistério à sua frente. Ela precisava encontrar uma relação entre elas e, se quiser, achar um meio para parar essa doença. Então, o objetivo, assim como hoje nós estamos com o objetivo de combater o coronavírus, né, o Covid-19, na mesma época eles estavam e não tinha nada. Hoje nós temos várias vacinas. Então, na época, foi tudo um começo, era muito mais difícil, a tecnologia não existia. Então assim começou. Edward Jenner começou a investigar. Ele era um médico inglês, né, nascido em 1749, que sempre teve interesse pelas ciências da vida. Então a primeira vacina foi descoberta por ele. Mas como ele descobriu tudo isso? Primeiro, desde criança, ele intrigava-se. Por quê? O fato de algumas leiteiras ou ordenhadoras, elas não contraíam a varíola ou não apresentavam a forma branda. Por quê? Ao elas ordenharem as vacas, ele observou que as vacas possuíam feridas semelhantes às da varíola. Então, a varíola, ela é transmitida pelo meio do contato, né? Foi o que ele observou. A varíola é transmitida pelo meio do contato da saliva e pus das feridas. O suor das ordenhadeiras, elas estavam ordenhando a vaca e o suor chegava até a sua saliva, ou então pelos olhos, né? Mesmas formas de contaminação da Covid-19, né? Pelo suor, também pode chegar a isso. Então existia o grupo de pessoas, que eram as ordenhadeiras de vacas, que não contraíam a varíola humana, mesmo em contato direto com a doença. As vacas também apresentavam sintomas de varíola, mas de forma mais branda, causada por um vírus parecido. As vacas tinham uma doença chamada callpox, né? Doença da vaca. Estas pessoas também relatam terem tido uma varíola muito parecida com a das vacas e logo melhoravam. Então foi tudo isso que Edward Jenner observou. Nós temos uma foto dele. Mas então, como surgiu a primeira vacina? Como ele chegou a essa vacina? Bem, ele resolveu testar. A princípio ele observou uma ordenhadora, coletou um pouco das feridas dela, o pus das feridas dela, da Sarah, era o nome da primeira
pessoa que ele testou, e ele injetou um pouco dessa secreção das feridas das vacas em contato com uma pequena ferida feita no braço, né? E ele selecionou um menino chamado James Phillips. Ele fez essa pequena ferida no braço, infectou com a varíola bovina. Foi aí que ele observou que logo a criança estava se sentindo melhor, algumas semanas depois. E ele foi exposto à varíola humana, que não contraiu a doença. Edward Jenner fez vários outros experimentos antes de levar para Londres, né? A conclusão dele, e foi motivo de chacota para ele. Então ele teve que fazer várias outras vacinas, vários outros testes para chegar a essa conclusão de vacina. A palavra vacina, inclusive, ela deriva da vaca, onde a palavra é escrita em latim, vacine. E como a vacina chegou ao Brasil? Bem, a vacina chegou ao Brasil através do Marquês de Barbacena. Ele foi um militar, diplomata e político brasileiro na época do primeiro reinado. Em 1804, o Marquês ajudou a trazer esta importante vacina para o nosso país, sendo inclusive a primeira pessoa a receber a dose, e com isso ele recebeu um busto na sala do Instituto de Vacinas da Corte. A varíola é uma doença considerada erradicada desde o ano de 1976 no mundo. Bem, a vacina não foi tão aceita facilmente. Então nós tivemos aqui no Brasil a chamada revolta da vacina. Ela aconteceu em 1904, onde o Rio de Janeiro sofria com a falta de saneamento básico, ruas cheias de lixo, sistema de água e esgoto ineficientes, o que desencadeou várias epidemias, inclusive o da varíola. Então, na época, o nosso presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves, iniciou medidas para melhorar o saneamento e reurbanizar o Rio de Janeiro. E chamou o nosso Oswaldo Cruz, muito conhecido, para reduzir a quantidade de doenças. O que ele fez? Né? Ele iniciou várias ações, como a remoção de lixo e tentativas de matar os mosquitos causadores da febre amarela e também a varíola. Assim, ele criou a lei da vacina obrigatória. Essa lei da vacina obrigatória, o que eles faziam? As equipes de imunização chegavam nas casas das pessoas para vacinarem elas. E elas, com medo, pavor, com medo, não sabiam como seria a reação, então elas corriam, pulavam da janela, saíam correndo, daí chamada a revolta da vacina, que as pessoas eram obrigadas a serem vacinadas. E elas não queriam. Isso ocasionou muitas mortes, muitas pessoas machucadas. Depois de um certo tempo, poucos dias, o presidente da República revogou essa lei. Então, ela não se tornou mais obrigatória, mas não deixou de ser necessária. E o tratamento das doenças virais? Bem, no tratamento da maioria das viroses, o médico indica o quê? Controlar os sintomas. Porque quais são os sintomas dos vírus? Febre alta, dores, enjoo, vômitos, certo? Então, o que o médico recomenda? Repouso, hidratação e medicamentos paliativos, né? Uma boa alimentação, pois não existe um método específico só para aquele tipo de virose. Os sintomas normalmente desaparecem em pouco tempo, de 3 a 7 dias. Aqui no Brasil, a tecnologia na produção de vacinas, ela é feita cerca de 90% em 2 laboratórios, que é o Instituto Butantan, que fica em São Paulo, nós temos aqui a foto, e o Instituto Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, que é a mesma Fiocruz. Os laboratórios
no sistema internacional são a Merck, GSK, Sanofi. Qual a diferença entre medicamentos e as vacinas? Bem, os medicamentos são produtos elaborados para diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas. Devem obedecer um rigoroso controle técnico definidos pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito se fala sobre remédios e medicamentos. Há uma diferença, né? Aqui o medicamento nós já vimos. Os remédios, até um chá pode ser considerado um remédio. O mel pode ser considerado um remédio. Mas ele não é definido pela Anvisa. Ele não recebe o rigoroso controle técnico. E as vacinas? As vacinas são substâncias que, ao serem introduzidas no nosso organismo, causam uma reação no nosso sistema imunológico para produção de anticorpos, para que o organismo fique imune ou mais resistente. Então, o nosso organismo vai ficar mais forte e vai poder combater melhor aquele vírus. E como as vacinas são produzidas? Bem, existem muitas formas de se abordar como é feita a vacina. Cada estratégia tem seus pontos positivos e seus desafios. São elas, primeiro, enfraquecer o vírus. A partir do momento que eu enfraqueço o vírus, eu consigo introduzir uma vacina para que o meu organismo possa combater um vírus mais forte. Tá? Eliminar o vírus. O que é eliminar? Matar o vírus. Então, eu mato o vírus com uma substância e essa substância, da mesma forma, é injetada no corpo humano e assim o organismo não deixa aquele vírus se reproduzir. E remover parte do micro-organismo do vírus. Assim, ele também consegue combater a doença. Então, como as vacinas são produzidas? Primeiro, as etapas de fabricação, elas são pesquisa e coleta de amostras. Então, essa coleta de amostras podem vir no sangue, porque a doença já está no sangue, né? Através do soro do sangue também. Então, esse período de pesquisa, de coleta, ela pode demorar de 10 até 15 anos. Muitos já ouviram falar que não se sabe quando vai ter realmente uma vacina para coronavírus. Então, a descoberta depois e o desenvolvimento. Eu descobri uma forma que esse vírus não fique se reproduzindo. Então, eu vou desenvolver essa fórmula, né, esse medicamento, e depois eu vou para os testes pré-clínicos. Os testes pré-clínicos é aquela que eu vou injetar, às vezes, em animais, né? E clínicos vai chegar na pessoa, né? Tem todo um processo. Depois vem a liberação dos órgãos reguladores da vacina, fabricação do produto e a distribuição das vacinas para a população. Bem, aqui nós temos uma sugestão de atividade para os alunos. Escreva um pequeno texto sobre como os remédios e vacinas são produzidas e como a ciência tem atuado na produção de tratamentos e vacinas. Nós temos também um vídeo que nós estamos indicando para que você, aluno, possa ver a ação da vacina no corpo humano. O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Então, continue estudando, se esforce, que a gente chega lá. Obrigada e até a próxima aula.